meus amores! Hoje é segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana com as graças de Deus. E hoje, na nossa aula de português, iremos estudar verbo no tempo presente. Vamos fazer revisão, ok? Vocês estão lembrados do que é verbo, pessoal? Tia Rosângela já explicou. Mas vamos rever, não custa, né, pessoal? Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Dentro do quadrado, nós temos alguns exemplos de verbos. Quais são? Estuda, choveu, conserta, abriu, tocou, escreveu e ficaram. Todas essas palavras são verbos porque elas estão indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, como por exemplo choveu. Certo, pessoal? Essas aí são palavras verbo. O verbo se divide em 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. Terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Agora vamos para alguns exemplos. Nós temos aí exemplos de verbo da primeira conjugação terminados em AR. Quais são? Cantar, pular, nadar, dançar, trovejar e viajar. Todas são verbos da primeira conjugação terminados em AR. Vamos agora aos exemplos dos verbos da segunda conjugação terminados em ER. Escrever, chover, ler, ser, varrer, comer e beber. São verbos da segunda conjugação porque terminam em ER. Agora temos os exemplos dos verbos da terceira conjugação. São aqueles terminados em IR. Quais são? Dividir, sair, cair, dormir, partir, subir, subtrair e colorir. São verbos da terceira conjugação porque terminam em IR. Atenção, crianças! Nem sempre os verbos vão aparecer lá nas frases ou no texto, assim com essas terminações. Por quê? Porque vai depender do tempo em que o verbo aparece. Vocês viram que lá dentro do quadradinho, na primeira explicação, os verbos não estavam terminando em AR, ER ou IR, porque lá depende do tempo em que o verbo aparece. Verbo através da ação. Nós temos aí 4 ações. Vamos identificá-los através da gravura, certo? Na primeira gravura, nós temos aí uma criança dormindo. Dormindo é um verbo que vem de qual verbo? Vem de dormir, verbo da terceira conjugação, porque termina em IR. Na segunda gravura, nós temos uma menininha bebendo água. Bebendo é um verbo que vem de beber. Beber é um verbo da segunda conjugação, porque termina em ER. Nós temos aí uma criança nadando. Nadando vem de qual verbo? Vem de nadar. Vem da ação nadar. Nadar é um verbo da primeira conjugação, porque termina em AR. E na quarta gravura, nós temos aí uma criança lendo, que vem do verbo ler. Ler é um verbo da segunda conjugação. Por quê? Porque termina em
é R. Podemos identificar também os verbos nas frases, certo? Então vamos lá. Vejam aí que os verbos não aparecem com as terminações AR, ER e IR, porque depende do tempo em que aconteceu. Olhem só, o telefone tocou na sala. Qual foi a ação aí do telefone? Tocou. Então, tocou é um verbo que vem de tocar. Outra frase. As crianças brincam na rua. Brincam é o verbo que vem de brincar. Brincar é um verbo da primeira conjugação, terminada em AR. Meu brinquedo estava bem velhinho. Estava também é verbo que vem de estar, também da primeira conjugação. O menino leu o livro todo. Qual é o verbo aí? Qual foi a ação do menino? Leu. Leu vem do verbo ler, que é um verbo da segunda conjugação. Então, os verbos que aparecem nas frases são tocou, brincam, estava e leu. Nós temos aí 3 ações e um estado. As ações são tocou, brincam e leu. E o estado? Estava. Agora nós vamos conjugar o verbo. O verbo ele é conjugado no tempo presente, pretérito, que é o passado, e no futuro. Mas hoje nós vamos conhecer só o tempo presente. Nós vamos conjugar o verbo por partes. Hoje nós vamos para o tempo presente. Uma coisa bem importante. Para conjugar o verbo, nós precisamos de alguns pronomes. São 6 pronomes. Nós precisamos do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Então, nós temos aí 3 verbos onde nós iremos conjugá-los no tempo presente. Quais são os verbos? Cantar, escrever e partir. Um da primeira conjugação, cantar, escrever da segunda conjugação e partir da terceira conjugação. Vamos conjugar o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Vamos para o verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Agora o verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Vejam aí que a terminação é a mesma. O verbo muda, mas a terminação é a mesma, porque nós conjugamos no tempo presente. O tempo presente, ele indica os fatos que estão acontecendo hoje. Agora, nesse momento. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós fizemos uma revisão. Espero que vocês tenham entendido melhor sobre o tempo presente do verbo, ok? Agora chegou a hora da agenda. Na agenda, eu quero que vocês resolvam a atividade no caderno. Prestem bastante atenção na aula, certo? Um abraço bem carinhoso e até a próxima aula. Tchauzinho!